Leitura do livro do Eclesiástico. A sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo, serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega, herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que a veneram, prestam culto ao Santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar, julgará as nações. Quem a ela se dedicar, viverá em segurança. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. No começo, ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. Começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ele a tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então voltará a ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria, lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Se, porém, se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos de seu inimigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria que nos reunimos neste momento para refletir sobre as palavras profundas da Sagrada Escritura, que nos desafiam e nos convidam a viver uma vida mais plena, mais fiel e mais compassiva. Hoje, a primeira leitura do livro de Eclesiástico e o Evangelho de Marcos nos trazem ensinamentos sobre sabedoria, generosidade, unidade e o poder do amor. Gostaria de começar com uma simples, mas profunda reflexão. Quantas vezes, em nossa vida cotidiana, nos deparamos com situações em que a nossa sabedoria, ou a falta dela, nos guia para um caminho de confronto ou até mesmo de solidão? E quantas vezes, ao tentar ser os melhores ou os mais certos, deixamos de lado a oportunidade de agir com generosidade e compaixão? Em Eclesiástico, o autor nos apresenta uma série de reflexões sobre a sabedoria e a importância de termos um coração sensível às necessidades dos outros. Ele nos diz: a sabedoria resplandece no rosto do justo, e a sua graça é como uma flor que se abre para o bem. Que imagem bonita! Sabedoria não é apenas um conhecimento intelectual, mas algo que transparece em nossas atitudes, que resplandece de dentro de nós e se espalha ao nosso redor, como uma flor que se abre para os outros. Ela é fonte de beleza, de bondade e de luz. E a sabedoria também nos ensina a agir com generosidade. O autor de Eclesiástico nos alerta: não recuseis o bem ao necessitado, quando tivermos em mãos para fazê-lo. Quantas vezes nos deixamos envolver pela pressa do dia a dia, pela preocupação com nossas próprias necessidades, e deixamos de ver o sofrimento dos outros? A generosidade, que nasce da sabedoria, não é apenas uma virtude pontual, mas uma prática diária. Ser sábio é ser generoso com o que temos, seja tempo, talento ou recursos. Somos chamados a olhar ao nosso redor e enxergar as necessidades dos outros, oferecendo nossa ajuda de maneira concreta e amorosa. Eclesiástico também nos lembra que devemos ser cuidadosos com nossas palavras e atitudes. Quando agimos com sabedoria, nossas palavras são como bálsamo para os corações feridos, e nossos gestos, como sinais de paz e reconciliação. Como está o uso de nossas palavras? Elas têm sido um reflexo do amor e da sabedoria de Deus ou têm sido instrumentos de divisão e discórdia? Às vezes, uma palavra amável pode mudar uma vida, uma atitude generosa pode restaurar uma amizade. A sabedoria, meus irmãos e irmãs, deve sempre nos conduzir a essa generosidade de espírito. Agora, no Evangelho de Marcos, encontramos os discípulos se preocupando com quem está fazendo bem em nome de Jesus, mas que não pertence ao grupo deles. João diz:
Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, com sua sabedoria divina, responde: não o proibais. Quem não é contra nós é a nosso favor. Essa passagem nos traz uma lição crucial sobre a unidade e o respeito pelas diferenças. Muitas vezes, em nosso zelo por defender a fé ou a verdade, acabamos criando divisões e rejeitando aqueles que, mesmo de maneira diferente, estão buscando viver conforme a vontade de Deus. Mas Jesus nos lembra que a verdadeira unidade não está em seguir um grupo específico, mas em compartilhar o mesmo amor e a mesma missão de servir ao Senhor. Imaginem por um momento, se no lugar de João, tivéssemos a tendência de excluir aqueles que têm um modo diferente de viver sua fé. Seríamos como crianças que brigam por brinquedos, sem entender que o objetivo não é o brinquedo em si, mas a convivência e o amor entre as crianças. Na fé, o objetivo não é quem faz parte deste ou daquele grupo, mas quem trabalha pelo bem, pela justiça e pela paz. Quem não é contra nós é a nosso favor. Quantas vezes nos vemos em situações onde julgamos ou excluímos outras pessoas com base em nossa própria visão de como as coisas devem ser? Mas Jesus nos ensina que, mesmo com diferenças, podemos ser aliados na missão de amor e serviço. A unidade no corpo de Cristo não é uma unidade forçada, mas uma união que respeita as diversas maneiras pelas quais o amor de Deus se manifesta no mundo. Jesus também nos desafia a praticar a verdadeira generosidade. Ele nos diz que, até mesmo dar um copo de água fria a alguém em seu nome será recompensado. Isso nos ensina que não é necessário realizar grandes feitos para agradar a Deus, mas sim ser fiel no cuidado das pequenas coisas e nos gestos simples de bondade. Muitas vezes, o que parece insignificante para nós pode ser imensuravelmente valioso aos olhos de Deus. Pensem comigo, meus irmãos e irmãs, quantas oportunidades temos, todos os dias, de fazer o bem. Às vezes, o simples fato de ouvir alguém, dar um sorriso sincero, oferecer ajuda a quem precisa pode ser o suficiente para espalhar o amor de Deus no mundo. Não precisamos esperar por momentos grandiosos ou por grandes conquistas. O reino de Deus se constrói nos pequenos gestos, na dedicação aos outros, na sinceridade e na fé. Eu os convido a pensar por um momento: em que áreas de nossas vidas podemos ser mais generosos? Como podemos, no dia a dia, aplicar a sabedoria que nos é dada, não para acumular bens ou poder, mas para servir aos outros com amor genuíno? Como podemos cultivar uma união verdadeira no corpo de Cristo, reconhecendo que todos que buscam o bem, independentemente de sua denominação ou visão, são aliados na grande missão de proclamar o amor de Deus? A sabedoria, a generosidade e a unidade são os pilares sobre os quais somos chamados a construir nossa vida cristã. Eles não são apenas virtudes isoladas, mas características que se interligam e se reforçam mutuamente. Ao agirmos com sabedoria, nos tornamos mais generosos, e nossa generosidade cria laços de unidade com aqueles ao nosso redor. E, por fim, nossa unidade em Cristo nos fortalece para viver com mais sabedoria e generosidade. Meus queridos, ao sairmos daqui hoje, que possamos ser mais conscientes do nosso chamado a viver de maneira sábia, generosa e unificada. Que possamos olhar para os outros não com olhos de julgamento, mas com os olhos de Cristo, que vê o bem em todos aqueles que buscam fazer o bem em seu nome. Que nossas palavras e ações sejam sempre um reflexo da sabedoria divina, e que nossos gestos de amor sejam uma luz no mundo, guiando outros ao reino de Deus. Vamos, então, pedir a Deus, com humildade e confiança, a graça de viver essas virtudes de maneira plena em nossa vida cotidiana. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, que nos ensina a ser sábios, generosos e unidos em teu amor. Ajuda-nos a aplicar esses ensinamentos em nossos corações e em nossas ações, para que possamos ser verdadeiros instrumentos de tua paz e amor no mundo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.